Irmãos, peço que vocês possam abrir a Bíblia de vocês na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 4, no versículo 2. Vamos ler do 2 ao 6. Carta de Paulo aos Colossenses, do capítulo 4, versículo 2 até o 6. Leremos crendo que por meio da palavra do Senhor, Deus fala com o seu povo. Cremos que Deus é o Deus da palavra, e a palavra é aquela que revela o nosso Deus. Diz assim: continuem firmes na oração, sempre alertas ao orarem e dando graças a Deus. Orem também por nós, a fim de que Deus nos dê uma boa oportunidade para anunciar a sua mensagem, que trata do segredo de Cristo, pois é por causa dessa mensagem que estou na cadeia. Portanto, orem para que eu faça com que o segredo de Cristo seja bem conhecido, como é o meu dever. Versículo 5: sejam sábios na sua maneira de agir com os que não creem, e aproveitem bem o tempo que passarem com eles, que as suas conversas sejam sempre agradáveis e de bom gosto, e que vocês saibam também como responder a cada pessoa. Orientação aqui do apóstolo Paulo à igreja em Colossos. E como cremos que a palavra de Deus ela é eterna, ela dura em tempos, em gerações, ela fala conosco hoje aqui na nossa igreja. Irmãos, como eu tenho pregado durante essa carta, nós chegamos agora no momento de despedida de Paulo, no momento de encerramento. Paulo estava aqui encerrando a sua carta, mas também tinha nele uma ideia de que ele poderia estar encerrando o seu ministério. Mas mesmo assim, Paulo pede àquela igreja para que orem, e orem inclusive por mais uma oportunidade, não para ele, mas para a palavra. E vamos discutir, refletir acerca desse pequeno trecho que lemos, sobre aquilo que Paulo deseja para o povo de Deus em Colossos, acerca do nosso relacionamento com Deus e acerca do nosso relacionamento com o outro diante da sociedade. Paulo, ele nos traz aqui grandes verdades, na qual foram reveladas durante toda a carta de Colossenses. Eu desafio cada irmão a estar lendo essa carta e descobrindo cada verdade que Paulo nos traz acerca de Cristo, acerca do outro, acerca de nós, acerca daquilo que Deus fez em Cristo. Essa carta trata das ações de Deus, das grandes ações de Deus, até os mínimos comportamentos de todo cristão. Paulo, ele entende, isso fica claro nessa carta, meus irmãos, que o entendimento que nós temos sobre Cristo e que a nossa vida dedicada a Cristo não se resume apenas numa teoria ou numa liturgia ou num ato religioso. A nossa vida com Deus não se resume a ir ao domingo e oferecer a Deus os nossos cânticos, as nossas expressões e a nossa atenção. O conhecimento sobre Cristo e a nossa vida entregue a Ele não é apenas isso. Mas, além disso, é uma prática de vida. O chamado ao Evangelho, ele é teórico, ele trata sobre conhecer a Deus, e o conhecer a Deus se dá por meio de ouvir sobre Ele, de aprender sobre Ele. A palavra de Deus ela é didática nesse sentido. O relacionamento com Deus se dá também em entregar tudo o que temos a Ele, mas não apenas isso. O problema é que às vezes a gente para ali, né? Às vezes a gente vê a EBD, a gente vem ao culto,
aos pequenos grupos, mas a vida com Deus ela vai um pouco além, e Paulo une essas questões, porque a nossa vida com Deus ela deve se revelar numa prática diária diante dos homens, diante da sociedade, onde quer que estejamos. Deus não nos chamou ao Evangelho por um acaso, Ele não te colocou onde você trabalha, fazendo aquilo que você faz por um acaso. Existe um plano de Deus, e esse plano de Deus é você colocar o seu relacionamento com Ele diante das pessoas e do local onde você está plantado. Por isso que o conhecer a Deus, ele se revela, aquele que conhece realmente a Deus, ele revela esse conhecimento numa prática de vida diferenciada de tudo aquilo que o mundo vê, de tudo aquilo que o mundo já viu. Uma prática de vida alinhada com o caráter de Deus. Por isso que no primeiro capítulo de Colossenses, no versículo 6, Paulo diz que o evangelho que eles receberam, que os colossenses receberam, lhes trouxeram muitas bênçãos. E esse evangelho, ele vai se espalhando pelo mundo inteiro. No sentido que os colossos, o evangelho que os colossenses receberam, e por meio da igreja, o evangelho ele ia se tornando cada vez mais famoso pelo mundo inteiro. Mas famoso por quê? Porque a prática de vida da igreja do primeiro século, da igreja do segundo, terceiro século, na qual Paulo está escrevendo, era uma prática de vida diferenciada. Eu falei isso no domingo passado, que até no século XVII, na Europa, nos países onde o protestantismo ganhou campo por meio da reforma protestante, eu disse isso, que a economia dos países europeus foram impulsionadas pelos protestantes. Hoje qualquer professor de qualquer faculdade vai abordar essa questão. Eles vão abordar no sentido de que os protestantes no século XVII, século XVIII, impulsionaram o capitalismo nos países onde o protestantismo ganhou campo por meio da reforma protestante. Por quê? Porque o nosso comportamento diante da sociedade, ele é diferenciado. Não é questão de lucro, mas é questão de comportamento alinhado com o caráter de Deus. É questão de honestidade, é questão de caráter, é questão de transparência, de dedicação, de excelência. E é por meio dessas questões que a nossa fé, ela se torna conhecida. Foi isso que aconteceu. O evangelho no qual os colossenses ouviram e creram mudou a maneira com que eles enxergavam o mundo e a maneira com que eles se comportavam. Nós temos uma carta que eu gosto muito, que é a carta de Paulo a Filemon. Uma carta que iguala o escravo ao senhor de escravo. Assim como ele fala no final do capítulo 3 em Colossenses, que os senhores de escravos possuem deveres para com os seus escravos. E aí eu pude pregar no domingo passado acerca de que os trabalhadores e os patrões possuem direitos, deveres uns com os outros, coisa que não era comum nos dias de Paulo. Irmão, o evangelho, ele precisa mudar todas as coisas, a maneira com que a gente enxerga todas as coisas. Os cristãos, pelas suas vidas, naqueles dias, estavam impactando os povos. Eles estavam realizando aquilo que Jesus disse na oração sacerdotal em João 17, que por meio de nós, por meio da igreja, o mundo o conheceria. E o desejo de Paulo, meus irmãos, com tudo que foi escrito,
com tudo que foi ensinado, era para que Deus enchesse a igreja com o conhecimento da sua vontade. É para que Deus enchesse a igreja com toda a sabedoria e compreensão que o Espírito de Deus dá. É esse o desejo de Paulo, é esse o desejo de Deus para a sua igreja. É que a igreja seja cheia de conhecimento, cheia de sabedoria, cheia da compreensão que o Espírito de Deus dá. Está no versículo 9 isso, no capítulo 1 de Colossenses. Porque, segundo Paulo, meus irmãos, somente uma igreja cheia de conhecimento, somente uma igreja cheia de sabedoria e de compreensão do Espírito Santo, somente dessa forma nós poderemos viver como o Senhor quer e fazer aquilo que Ele se agrada. Somente dessa forma. Não tem como ser igreja sem conhecer a Deus. Não tem como ser igreja sem ser sábio, sem compreender aquilo que o Espírito de Deus deseja. Não tem como. Aquele que entende de uma outra forma, ele está perdendo tempo, infelizmente. Se compreendemos, se nos reunirmos para outro propósito senão esse, irmãos, não é mais igreja. Isso está em versículo 10, no primeiro capítulo de Colossenses. Então, nesse trecho, meus irmãos, Paulo apresenta mais uma vez a nós os combustíveis necessários para que o Evangelho pudesse avançar. E quais são esses combustíveis necessários? A oração e o comportamento diante dos incrédulos. A oração e o comportamento diante daqueles que não creem em Cristo. Nesse trecho nós podemos tirar essas duas questões e tratar elas de forma especial, para que possamos entender, mais uma vez, qual deve ser a nossa posição diante de Deus e diante dos homens. E o primeiro ponto, o que devemos buscar. As primeiras coisas que devemos buscar, diz assim o texto, versículo 2: continuem firmes na oração. Quase mordi a língua aqui agora, sozinho. Continuem firmes na oração, sempre alertas ao orarem e dando graças a Deus. Olha só o que ele fala, versículo 3: orem também por nós, a fim de que Deus nos dê uma boa oportunidade para anunciar a sua mensagem que trata do segredo de Cristo, pois é por causa dessa mensagem que estou na cadeia. Portanto, orem para que eu faça com que o segredo de Cristo seja bem conhecido, como é o meu dever. Olha o chamado claro de Paulo nesse pequeno trecho, chamado a oração. Paulo, a primeira coisa que Paulo faz é chamar a igreja à oração. Paulo está aqui se despedindo em sua carta. E geralmente, a gente quando estamos nos despedindo, falamos aquilo que achamos mais importante. Quando você vai embora do lar da sua mãe, do seu pai, você fala aquilo que você acha mais importante. Ou quando seus filhos se vão, você fala aquilo que é mais importante. Até mesmo num culto fúnebre, no momento de expressar, as últimas palavras, são as palavras mais importantes. E o chamado de Paulo aqui, quando está se despedindo, é um chamado à oração. E vamos olhar para o contexto de Paulo. Paulo, ele está preso, algemado. Provavelmente Paulo sabia que pelas leis locais,
conforme alguns historiadores até afirmam, ele estava num corredor da morte. Alguns historiadores até afirmam que Paulo foi morto dessa forma. Paulo estava aqui podendo até articular alguma trama com os cristãos da época. Ele podia tramar alguma coisa, alguma revolução, para que ele não fosse morto, né? Ele poderia, como muitos aí fazem, né? Hoje em dia, muitos políticos fazem isso, né? Tramam uma revolução, e aí tem fulano fora, ciclano dentro. Mas Paulo não faz isso, irmãos. Paulo, ele convoca a igreja a orar. Essa é a preocupação de Paulo. Ele convoca a igreja à oração. E as últimas palavras de Paulo é isso. E está aqui, meus irmãos, a prioridade que Cristo disse em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus. Mas a verdade é que nós vivemos numa sociedade, envolvidos numa sociedade que não possui o mínimo desses valores. A verdade é que as pessoas, elas não costumam lembrar de Deus em suas necessidades. E por vezes que estamos rodeados por esse tipo de ideia da sociedade, nos esquecemos desse ponto. Às vezes, por estarmos rodeados por todo tipo de opressão, por todo tipo de sugestão da sociedade para nós estamos sujeitos a nos esquecer dessa verdade, de buscar a Deus em oração, de buscar primeiro o reino de Deus. A Bíblia, ela enxerga a oração como a chave para qualquer luta, e as vitórias são consequências de oração. E nesse texto está aqui algumas características que eu quero ver com os irmãos nessa noite acerca da oração. E as características, segundo o texto, são perseverança, vigilância, gratidão e intercessão. Essas características devem acompanhar as nossas orações. A oração, ela deve ser perseverante, por quê? Porque ela redireciona a igreja. Por isso que ela precisa ser constante, porque constantemente precisamos estar redirecionando os nossos olhares, os nossos desejos, o nosso coração. A igreja, ela não pode deixar o fogo da oração se apagar. Um autor chamado Willsby disse que se não houver fogo no altar, o incenso não subirá a Deus, como diz em Salmos 141, versículo 2, verso 2. Perseverar, irmãos, é manter-se constante. Foi dessa forma que a igreja primitiva, ela se comportou em Atos 1, versículo 14, em Atos 2, versículo 42. E foi dessa forma que a igreja ia avançando, e iam multiplicando os seus membros. Pessoas iam se convertendo. Meus irmãos, Paulo em 1 Tessalonicenses 5,17, ele diz: orai sem cessar. Esses muitos ensinamentos e ordens à igreja nos deixa claro que a oração, ela é central para a vida do cristão. E por isso, guarde, a oração, ela precisa ser perseverante, constante. Mas a oração também precisa ser vigilante, porque é por meio dela que nos tornamos sensíveis
à vontade de Deus, ao querer de Deus, e nos tornamos por meio dela atentos às ciladas do inimigo, por meio das vozes do mundo. Uma das preocupações de Paulo ao escrever aos Colossenses eram as heresias que se achegava ao seio da igreja de forma silenciosa e que retirava a glória do sacrifício de Cristo. Essa era a preocupação de Paulo. Irmãos, hoje as heresias estão se achegando ao seio da igreja. Eu não sei se vocês estão por dentro, mas um grande pastor, que eu não vou citar o nome no momento, um pastor de renome que foi usado por Deus tantas vezes para escrever a igreja, dizendo que precisamos atualizar a Bíblia. Não sei, quantos irmãos ficaram sabendo disso aqui? Né? Precisamos atualizar a Bíblia para que os homossexuais possam se achegar à igreja. Irmãos, a oração ela precisa ser vigilante, porque isso nos dá sensibilidade ao entendimento das vozes do inimigo. E essas vozes, meus irmãos, não é o demônio aparecendo à sua frente, mas são a doçura do timbre, as técnicas dos coaches, que são agora metidos a pastores, e por meio disso, a igreja vai se conformando a essas heresias. Vamos ver o exemplo de Cristo. Cristo sempre se manteve em oração. Cristo era Deus, Jesus é Deus. E sempre se manteve em oração. O Filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso, se manteve em oração. Inclusive, ele dedicava tempo somente a isso, se retirava somente para isso. E no momento mais difícil do seu ministério, Cristo ele convoca seus discípulos a orarem. E está aqui a grande necessidade do povo de Deus. Russell Shedd, ele disse que a vigilância é o contrário de um espírito sonolento, letárgico, desligado dos problemas e perigos que nos cercam. E às vezes podemos estar sendo passíveis a isso, nos tornando sonolentos, não conseguindo identificar aquilo que é palavra de Deus, aquilo que é vontade de Deus, separando daquilo que é vontade do homem, daquilo que é vontade do meu coração. Às vezes não conseguimos identificar isso. Por isso que além da oração ter que ser perseverante, ela deve ser vigilante. E uma questão que eu preciso abordar antes de fechar esse ponto é que a oração vigilante não é vigiar a si mesmo, não é vigiar as ações de Satanás, mas é estar com os olhos fixos em Cristo. Porque quando estamos com os olhos fixos em Cristo, as ações de Satanás, vigiar a si mesmo, é consequência. Precisamos estar com nossos olhos fixos em Cristo, somente em Cristo. E da mesma forma, meus irmãos, a nossa oração, ela precisa ser acompanhada de um coração grato. Paulo mesmo, ele aborda 5 vezes a importância dos cristãos terem gratidão em suas vidas. Ele aborda 5 vezes isso nessa carta. Ele mesmo é exemplo prático disso.
ele trata a questão da gratidão, da satisfação, da alegria, na carta de Filipenses, de uma forma muito profunda. Paulo, ele estava preso quando ele escreve isso, sobre orar com gratidão. Ele estava preso, mas ele estava com o seu coração grato por tudo aquilo que Deus estava fazendo em sua vida, e que todas as coisas que foram feitas, sejam elas boas ou ruins, Paulo entendia, ele enxergava de forma grata. Olha o coração de Paulo, irmãos, como está longe do meu coração. Todas as coisas, sejam elas boas ou ruins, ele estava grato. Às vezes nós temos medo de pregar o Evangelho, às vezes temos medo de retaliações. Paulo não tinha, ele estava grato diante de toda e qualquer dificuldade. Paulo, ele continua tratando sobre oração, e no versículo 3, ele pede para que a igreja esteja suplicando ao mesmo tempo por ele, ou por eles, pela sua equipe. Assim nós podemos ver, meus irmãos, que Paulo, ele tinha consciência da sua necessidade de oração. Ele tinha consciência de que o Evangelho, ele prospera à medida que a igreja ora. O Evangelho, ele prospera e a igreja avança na missão de Deus à medida que oramos. Podemos notar que Paulo aqui no versículo 3, ele não pede oração por algum benefício próprio. Ele pede oração por ele, pela sua equipe, mas não para um benefício próprio, mas para que lhe abra uma porta à palavra. A oração, o pedido de Paulo aqui, tinha um propósito de expansão do Evangelho. E assim nós podemos perceber o quão a vida de Paulo é proposital, o quanto os interesses de Paulo são propositais. Pois somente pelo poder da oração é que a igreja conhecerá o mistério de Cristo. E somente pelo poder da oração que a sociedade, que os homens conhecerão o poder de Cristo, o mistério de Cristo. Somente pelo poder da oração, meus irmãos, a proclamação do Evangelho se tornará realidade em nosso meio, em nossa cidade, em nossa igreja, somente pelo poder da oração. Conta a história, meus irmãos, de um homem chamado John Bunyan, que foi um excelente pastor puritano, que viveu entre os séculos 19, iletrado, e que esse pastor, ele foi preso por pregar o Evangelho, e perguntaram a ele: o que você faria se você pudesse sair amanhã da cadeia? Ele foi preso por pregar o Evangelho. E o que você faria se você pudesse sair amanhã? Ele disse: amanhã, com a ajuda de Deus, estarei pregando o Evangelho novamente. O interesse de Paulo é que haja possibilidades, mesmo em prisão, para que o Evangelho fosse proclamado e expandido. Irmãos, estamos livres. A igreja precisa
avançar no reino de Deus. Numa reunião aqui do Ministério de Louvor, nós oramos por avivamento, e eu falei aqui com eles que desde que eu me conheço como crente, eu vejo a igreja orando por avivamento. E parece que eu vou morrer e não vou ver esse avivamento. O que é avivamento? Mas avivamento, meus irmãos, é quando o povo de Deus, ele se incomoda com a situação, ele quer conhecer mais a Deus, e ele quer proclamá-lo nas brechas que ele encontrar. O cristão, ele precisa estar procurando brechas no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na academia, no futebol, no salão de beleza. O cristão precisa estar encontrando brechas para proclamar o evangelho. Por isso que Paulo nos convoca, e aqui o nosso segundo ponto, para encerrarmos, ele nos convoca a uma vida em sociedade. Versículos 5 e 6. Após convocar a igreja à oração, a um relacionamento contínuo com Deus, para que os propósitos do evangelho avancem, Paulo ele chama a igreja para uma vida comunitária. Agora aqui, finalizando, as suas orientações, Paulo ele volta a sua atenção para as advertências acerca do nosso comportamento diante da sociedade. Paulo ele consegue unir, irmãos, a nossa vida de relacionamento com Deus com a nossa vida de relacionamento com o outro. E em especial aos descrentes. Ele entende, meus irmãos, Paulo entende que o crente em Deus, ele se apropria do projeto que Deus tem para ele, diante da sociedade, e se descobre diante dele. É como um bom funcionário que encontra a sua felicidade no exercício, a sua satisfação no exercício da sua atividade trabalhista. Por exemplo, a irmã Renata, ela está lá atrás. A irmã sempre relata para nós a alegria que ela tem de trabalhar com psicopedagogia. Ela se encontrou nisso, O cristão é da mesma forma, ele deve se encontrar a sua felicidade em Deus no local onde ele foi plantado. Ele deve estar satisfeito e cooperando com o evangelho no local que ele foi plantado. Devemos caminhar nesse sentido. Eu sei que às vezes pode parecer que o padrão é elevado demais, mas é nesse padrão que devemos caminhar. E em minha opinião, irmãos, é exatamente nesse ponto que está a problemática cristã do nosso presente século. Porque muitos de nós, eu me incluo nisso também, muitos de nós não temos consciência de qualquer ideia que Deus teve ao nos colocar onde estamos plantados. Às vezes nos deixamos ser levados até a duvidar se houve um dia qualquer ideia de Deus e nos colocaram onde nós estamos. Mas, irmãos, creia nisso, você não está no local exercendo aquilo que você tem exercido por um acaso. Há um propósito de proclamação do reino de Deus, de expansão do evangelho por meio da sua vida, por meio do comportamento seu diante dos homens. Às vezes nos deixamos levar e aceitar como sucesso o que os outros definem como sucesso, o que a sociedade define como sucesso. Às vezes nós aceitamos a felicidade como aquilo que a sociedade diz que é felicidade. Às vezes achamos que felicidade é ter isso, é ter aquilo.
Mas, irmãos, felicidade é ser quem somos diante de Deus e diante dos homens. Para ilustrar melhor, um autor, ele disse que existem 3 caminhos rumo à identidade: a conhecer quem eu sou, a conhecer quem você é. E cada caminho é utilizado por diferentes pessoas. Primeiro, há aqueles que para descobrir quem são, olham para dentro de si. Elas olham para o seu dever diante da sociedade, para o seu papel diante da comunidade, a fim de encontrar o seu eu. Há outro grupo que olha para fora de si. Esse grupo, eles não acreditam na soberania de Deus, mas eles acreditam na competitividade. Eles têm que estar constantemente competindo com o outro para mostrar quem eles são. Um olha para dentro de si, para entender qual é o seu dever na sociedade. Outro olha para fora de si, olha para o outro, e aí são competitivos, começam a competir entre si. Mas há uma terceira opção, que são aqueles que não olham nem para fora de si, nem para dentro de si, mas que olham para cima, mas que olham para Deus. E esses não importa o que a sociedade impõe sobre eles, não importa, eles sabem quem eles são diante de Deus, porque eles se importam com o que Deus diz e com o que Deus pensa. E esse grupo deve ser a igreja. A igreja não deve nós não devemos olhar para dentro de nós mesmos, ou para a sociedade, para que eles definam quem nós somos. Mas devemos olhar para Cristo e entender em Cristo quem nós somos. Entendendo quem nós somos, entenderemos o nosso comportamento, as nossas decisões, onde está o nosso coração. A palavra de Deus, ela nos chama a sabedoria. E a sabedoria, segundo Paulo, está em saber agir, aproveitando as oportunidades para a proclamação do Evangelho. No original, irmãos, aproveitar as oportunidades sugere um objeto que pode ser comprado e beneficiado para que possa render lucros durante toda a eternidade. Esse deve ser o nosso interesse. Aproveitar as oportunidades para a proclamação do Evangelho deve ser o nosso interesse, porque é isso que rende lucro para a eternidade. As oportunidades, elas devem ser aproveitadas porque cada segundo, minuto, horas ou dias podem produzir um lucro eterno. Em Efésios 5,16, Paulo diz que os dias são maus. Os dias são maus e que precisamos remir o tempo, ou seja, utilizar o tempo que temos para torná-lo para a glória de Deus. E isso é possível, irmãos. O tempo que você tem com a sua família, no seu trabalho, pagando conta, até mesmo lavando uma roupa, pode ser um tempo utilizado para a glória de Deus. Precisamos compreender isso. Quando compreendermos isso, avançaremos para aquilo que chamamos avivamento e para a expansão do reino de Deus. O cristão, como Paulo diz no texto, ele precisa ter também um bom relacionamento com os incrédulos, com os não crentes, porque uma das questões que cria um muro entre nós e o não cristão é a maneira com que nos comportamos, falamos
e discursamos. Essa é uma forma com que cria um muro entre nós e os não crentes. Primeiro porque nós falamos como se vivêssemos em uma tribo. Falamos difícil, né? Às vezes eu mesmo tenho essa dificuldade em ser claro naquilo que falo. Às vezes nós falamos como se estivermos, estamos em tribo, né? E segundo, que o nosso legalismo ou que a nossa religiosidade, o que é isso? A nossa tentativa, né, de impor algo ou de estar acima do outro, ela em geral se torna repugnante ao não cristão. Nós não nos comportamos diante da sociedade de uma forma atraente, de uma forma graciosa. Isso não é se conformar ao discurso da sociedade. Eu não estou falando que nós devemos nos conformar ao discurso da sociedade, mas devemos ser atraentes no sentido de mostrar uma piedade à sociedade, de compreensão do pecado, de compreender o amor e a justiça de Deus. E é contra isso que Paulo está escrevendo. Os fariseus nos dias de Cristo, eles eram rejeitados pela sociedade pelo modo de vida exacerbado que viviam acerca da santidade. Se colocavam acima, superiores. Nós devemos atrair pela nossa sensibilidade, ser sensível ao pecador e assim apresentar a mensagem que transforma, a mensagem que muda o contexto, que transforma a vida. Por isso que o cristão, como Paulo diz no texto, ele diz que para que devemos ser sábios com os que não creem, aproveitando bem o tempo, e que as nossas conversas sejam sempre agradáveis e de bom gosto, e que vocês saibam também como responder a cada pessoa. O cristão, ele deve atrair por aquilo que ele fala, ele deve se mostrar humilde, se mostrar piedoso, ter piedade do outro, porque a verdade é que entendemos que somos iguais, e o fato de pertencermos a uma igreja é porque a graça de Deus, ela se revelou a nós e nos levou a Cristo. Eu até tratei sobre essa questão durante essa semana na oração da madrugada. Porque se não fosse o ato de Deus de nos levar a Cristo, João 6 vai dizer isso, se não fosse o ato de Deus de nos levar a Cristo, nós não iríamos. Por isso, devemos ser piedosos, misericordiosos, humildes, e por meio das nossas falas, das nossas conversas, devemos atrair o não crente. Olhe para Cristo novamente. Foi a maneira do falar de Cristo, a piedade em suas palavras, a misericórdia, o amor em suas palavras, que o fez se tornar uma atração por onde quer que passava. Por onde quer que passava, Cristo atraía olhares. Sendo assim, irmãos, o nosso relacionamento com o mundo, ele deve ser temperado com sal, como diz em Mateus 5:17, se eu não me engano, Mateus 5:13, se eu não me engano. Eu botei só aqui Mateus 5. Paulo aqui, ele traz essa verdade. Ele diz:
com bom gosto. As nossas conversas devem ser com bom gosto. Porque assim como o sal, ele desperta o apetite e o gosto daquilo que se come, o nosso relacionamento com o mundo e o nosso discurso, ele deve suscitar interesse e atração aos que estão de fora. Encerrando, meus irmãos, os cristãos, eles devem ser missionais. Eles devem estar conscientes que estamos numa missão e que essa missão não é nossa, ela é de Deus. E Deus graciosamente nos permite estar nela. Toda e qualquer oportunidade que nós temos, devemos entender que é para a proclamação do Evangelho, para a expansão do reino. Cada um de nós, a Bíblia nos chama de embaixadores de Cristo. Paulo nos chama de embaixadores de Cristo. Aquele que representa Cristo em seu discurso, em suas conversas, em seu comportamento. Nós somos seus missionários, aqueles que estão plantados onde quer que for e fazendo o que for, para que a missão de Cristo, para que a missão de Deus seja cumprida. Porque foi por isso que Deus nos chamou ao Evangelho. Irmãos, a fonte para o cumprimento da nossa missão, da missão de Deus, é a oração, aproveitando as oportunidades que temos para que o reino seja expandido e testemunhando diante dos homens a nossa fé. Amém, irmãos? Vamos orar? Pai, colocamos diante do Senhor o seu povo, o povo no qual o Senhor chamou ao Evangelho, e clamamos ao Senhor para que o Senhor possa estar tirando a cegueira dos nossos olhos, os tampões dos nossos ouvidos, para que possamos enxergar a Tua boa obra, enxergar a necessidade de trabalhadores na Sua obra e ouvir o Seu chamado. Nós estamos diante de uma sociedade entregue ao pecado, entregue à corrupção, entregue às injustiças. Mas o Senhor nos chamou para remir, para redimi-la. É nisso que cremos. Por isso, esteja desembaraçando os nossos caminhos, as nossas dúvidas, que por vezes nos tiram do propósito no qual o Senhor deseja. Que amanhã possamos acordar e ter consciência da nossa posição diante do Senhor e diante dos homens. Esteja cuidando da tua igreja e que ela possa estar avançando e que o reino possa estar sendo proclamado nos 4 cantos de Carapebus, porque é por meio da sua igreja que a sociedade ela se tornará um pouco mais justa, um pouco mais verdadeira, e é por meio da sua igreja que os homens, que os carapebuenses conhecerão a Ti. O Senhor tem cuidado de nós e agora pedimos ao Senhor para que o Senhor possa estar nos despertando a esse chamado, para que o Senhor possa estar instrumentalizando e nos enviando ao campo missionário, que é o nosso trabalho, que é o nosso relacionamento, que são os nossos relacionamentos, as nossas atividades, e que possamos estar representando Cristo,
sendo embaixadores, aproveitando toda e qualquer oportunidade que tivermos para proclamar o teu reino. Tende misericórdia de nós, tende misericórdia de nós, porque tantas vezes somos negligentes quanto a isso. Ouvimos os nossos corações, ouvimos as vozes da sociedade e por vezes desprezamos a tua vontade, a tua voz, a tua palavra, e nos perdoe por isso. Redireciona os nossos olhos, a bússola do nosso coração. Não nos deixe ser apenas mais um, e que não sejamos como o joio. Não nos permita ser identificados como mornos, mas que sejamos quentes ou frios diante do Senhor, proclamando o seu nome, exercendo o nosso chamado. Em Cristo oramos, clamando ao Senhor, para que possamos ser encontrados diante do Senhor como dignos. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, nós não fomos chamados apenas a ser professor, a ser engenheiro, a ser advogado, a ser pedreiro, a ser carpinteiro, cuidador de animais. Não fomos chamados apenas para isso. O chamado primário é o chamado ao Evangelho, é o chamado a ser cristão. Esse chamado, ele é anterior a todas as coisas, porque foi antes da fundação do mundo que Deus nos amou e sacrificou o seu Filho, para que possamos estar no presente dia, vivendo para a sua glória. Entendemos isso, irmãos? Amém?